contas ou dívidas em atraso chegou a 28,7% das famílias brasileiras agora em maio. É a oitava alta consecutiva desse indicador, que vem crescendo desde outubro de 2021. Esses dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Ricardo Valério. Está aqui com a gente, né, professor Ricardo Valério? Vamos explicar um pouquinho aí o que representa essa inadimplência, né? O que tem causado esse índice, essa alta, que já é a oitava consecutiva. A gente não está vendo perspectiva de redução ainda desse endividamento da família brasileira, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sarinha. Bom dia, Lucas. Prazer renovado estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obviamente, para falar de um tema árido, né? Que é essa questão do endividamento das famílias. Tá? A gente tem de inadimplência, conforme o Sarinha destacou aí, quase 30%, quase um terço da população brasileira, né? Está com alguma conta em atraso há 30, 60 dias, seja de boleto, de cheque especial, de cartão de crédito, de casa própria, de luz, que nos preocupa muito, porque você tem corte, inclusive, de bens essenciais, e isso é fruto da nossa inflação alta, que corrói o salário de todo mundo. Nós tivemos logo cedo aí o ministro Maílson da Nóbrega falando sobre a questão do desafio que nós temos da economia brasileira para este ano eleitoral, ano complicado, desemprego ainda em alta, e isso dá um reflexo nessas taxas, né? Se você tem de inadimplência quase um terço da população, o pior são de endividados. Inadimplentes são aqueles que estão em atraso com alguma conta. Os endividados chegam a 77,7%, é quase 80%, tem alguma dívida em algum agente financeiro, cartão de crédito, seja lá o que for, o que é fruto realmente dessa instabilidade econômica que o brasileiro vive. Não é à toa que nós temos hoje, atualmente, 58% da população em risco de nutrição, né, alimentar. Isso representa 125 brasileiros que estão em dificuldade, quer dizer, não tem a sensação de que terão certeza de ter alimentação durante as 3 refeições durante o dia, e 33 milhões estão em situação de passando fome. Isso é uma vergonha para o Brasil. O Brasil, que é celeiro do mundo, capaz de alimentar o mundo todo, que a gente tem uma situação no nosso país tão periquitante, aí com 33 de pessoas passando fome e a população ficando cada vez mais endividada. Pois é, a gente vê, foi um dado que saiu ontem também, né, desses 33 milhões de brasileiros passando fome. Acho que isso é o que mais dói na gente, em ver o país dessa forma, né, a gente regredindo dessa forma, porque é o básico, né, ter alimentação, professor Ricardo, e a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão indo para as ruas, estão se tornando pedintes por causa dessa situação, não é? Existe alguma perspectiva de melhora, ou a gente só pode confirmar isso depois que passar as eleições, que a gente tiver melhor definido o perfil político do país? Olha, nós estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral, tudo é possível acontecer. Do jeito que pode ter uma instabilidade, alguma decisão errada, pode levar a situação grande. Está aí o governo federal tentando reinventar a roda, né? Tentando mexer no ICMS, que mexe com a arrecadação dos estados. Os estados fizeram seus orçamentos com base nas expectativas de arrecadação que ele tinha, em cima de uma base fiscal estabelecida. No momento que o governo baixa as alíquotas do ICMS, ele está mexendo, atirando com a bala alheia, para poder ir em busca de baixar os combustíveis. É necessário baixar os combustíveis? É sim, mas nós temos um fundo de compensação que já foi aprovado a nível do Senado, que poderia passar pela Câmara, que seria muito mais razoável do que mexer com os combustíveis. Agora, obviamente que, diante de toda essa situação, a gente nota que o governo federal, a classe política, né, estão determinadas a buscar algum, nem que seja canetada, como eu digo, né, via decreto, fazer, ainda que artificialmente, baixar o preço dos combustíveis. O mercado é dinâmico, ele não aceita muito essa questão de decretos,
Mas, de qualquer maneira, a gente vê pelo cenário, já foi aprovado na Câmara, vai haver uma redução realmente, possivelmente, no preço dos combustíveis, notadamente do diesel. A gente defende muito em cima do diesel, porque o diesel é quem transporta toda a mercadoria no país continental, como é o Brasil. Tá? Então, havendo essa redução no preço dos combustíveis, nem que seja transitória, porque baixando o ICMS não garante, nem assegura que os preços irão subir mais. Lá na frente, se o petróleo disparar, mesmo com o ICMS em baixa, haverá novos aumentos de combustível, porque os combustíveis são consequências e não a decisão do preço. Agora, de qualquer maneira, a gente já nota que a inflação pode vir começar a ceder agora a partir já de maio para junho, ainda de forma muito gradativa, né? Ela vai caindo de forma muito, muito lenta, né? A gente imagina que o governo agora não vai aumentar a taxa Selic, Paulinho, que você gosta tanto aí, né? Tá? A próxima reunião do cupom, vamos torcer para que o governo tenha acessibilidade de não aumentar a taxa Selic. Nós estamos falando de endividamento aqui. Quando ele já está em 12,75. Quando ele aumenta essa taxa Selic, que se aumentar mais um ponto percentual, basta informar que um ponto percentual a mais na taxa Selic implica dizer que são mais 34 bilhões de reais que entram na conta, na conta do endividamento público. E fora isso, prejudica as famílias, que elas vão ter a oneração dos seus empréstimos, notadamente nos bancos. Então, há uma expectativa de que haja gradualmente uma redução da inflação nos próximos meses, se não acontecer nenhum acidente político, né? Mas ainda de forma muito lenta. Melhor do que esperar as atitudes do governo é você iniciar o seu planejamento financeiro. Isso, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz o seguinte: além do âmbito federal, como estados e municípios podem ajudar? Olha, na realidade, nós somos uma federação. A política econômica ela é toda mais fundamental a nível da federação, né? A gente está falando de política macroeconômica. O Estado tem feito a sua parte, assim eu entendo, em função de que os salários dos servidores estão rigorosamente em dia, as 4 folhas foram resgatadas, né? Tem feito um esforço aí para dinamizar a economia. A classe empresarial norte-grandense é uma classe empresarial determinada, batalhadora, notadamente as micro e pequenas empresas que estão aí gerando bastante emprego. Nós somos a cidade turística, o setor de serviço tem reagido de forma muito satisfatória, tanto o varejo como também a parte de serviço, né? Voltando ao nosso turismo, o nosso varejo também refletindo uma boa arrecadação, de forma de que a gente tem uma expectativa, embora cautelosa, de que pelo menos a inflação não deve continuar aumentando. Ela gradativamente ela pode ter uma maior acomodação. Mas o mais importante disso, meu caro Lucas, é aquilo que a gente falou, o velho planejamento financeiro. Os brasileiros não têm muito esse hábito. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, com 4 anos de idade, as crianças começam a frequentar já noções de como fazer sua poupança, de como administrar sua mesada. Quando eu chego a 18 anos de idade, ele já está com o dinheiro lá do seu escritório, do seu consultório, reservado, ele já tem alguma aplicação financeira. Já no Brasil, essa cultura está começando a ser despertada agora, mas para a questão da educação financeira, que é você ter domínio sobre aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. Você tem que estar em equilíbrio, sempre deixando uma reserva de emergência para as eventualidades que ocorrem no dia a dia, para que você não entre nessa ciranda financeira aí do endividamento, que é muito ruim, notadamente em época de juros altos. Você tem que fazer do cartão de crédito, é uma coisa que eu levanto aqui, que é um dos principais vilões do endividamento. O cartão de crédito pode ser um importante aliado no seu orçamento, desde que você tenha um planejamento, saiba quanto é que suporta colocar na parcela. O cartão de crédito, você pode fazer uma compra, por exemplo, de 10 vezes e sem juros, é vantagem. Se você está com dinheiro, você aplica o dinheiro do bem que você adquirir numa aplicação financeira e vai ajudar a pagar as prestações do cartão de crédito.
Já se você não tem uma reserva aplicada, você pelo menos consegue fazer o planejamento dos seus pagamentos. Sim, inclusive Lucas estava aqui agora fazendo umas contas, era só na mente dele mesmo, mas ele estava fazendo aqui, a gente visualizando, ele calculando aqui. E de fato, segundo a pesquisa, né, 88,5% das famílias endividadas estão endividadas com o cartão de crédito. Aí entra também financiamento estudantil, financiamento da casa própria. Eu acho que o brasileiro, de certa forma, vinha confiante, né, que esse cenário continuaria e, de repente, o cenário mudou e aí a dívida que foi adquirida para muitos anos para frente agora se transformou, né, naquela bola de neve, né, professor Ricardo? Uma orientação básica que a gente sempre dá é essas dívidas caras. Não são as dívidas caras. Cartão de crédito, cheque especial, notadamente. Você tem que se livrar dessas dívidas. Né? É o que a gente trocar a dívida por uma dívida mais barata. Sair desses juros altos. Cartão de crédito mais de 346%. É mais de 13% ao mês. Isso é uma bola de neve que você não sai dela se você entrar no tal do crédito rotativo. Procure um empréstimo consignado, negocie com o seu patrão a antecipação do seu 13º salário. Se você tinha a oportunidade de sacar o FGTS, saca o FGTS. Se você, porventura, tem um carro quitado, é melhor você colocar o carro para captar o dinheiro de financiamento para o carro e você ficar pagando as prestações do carro e com esse dinheiro você ir lá liquidar o cartão de crédito. De forma que trocar a dívida do cartão de crédito e cheque especial é uma das primeiras providências. Outra providência é não fazer novas dívidas. Vamos deixar o cartão de crédito guardadinho na gaveta. Obviamente que a gente sabe que nesse momento em que o Brasil tem quase 11 milhões de desempregados, né, que a situação é muito grave, a renda achatada do brasileiro, né, o real, estava saindo uma pesquisa ontem do Procon de São Paulo, mostrando que a cesta básica, né, eles fazendo só de alguns itens, dos 13 itens da cesta básica, em 2020 se comprava 126, ele comprando só uma parte da alimentação, hoje você gasta quase R$200 para comprar a mesma quantidade de itens. Há um achatamento da renda, que é isso que está levando essas famílias ao endividamento. Acima de qualquer coisa, sempre repito, faça seu planejamento familiar, procure pesquisar bastante, né? Quando for ao supermercado, ter o devido cuidado de levar a sua lista, não fugir dessa lista, evitar, na medida do possível, levar crianças ao supermercado, porque sempre vem uma guloseima a mais junto, é bom, a gente gosta de atender os filhos, né? Nunca vá com fome ao supermercado, você indo com fome ao supermercado, você termina colocando itens que não estão previstos, né? Dentro de casa, agora mesmo, faz 10 dias que o Corecon está colocando dicas na internet de economia de energia. Tem várias formas de você economizar energia dentro de casa, que é outra conta muito alta, né? De forma que não é possível. A gente fica pensando na capacidade de resiliência do brasileiro. Eu fico me imaginando, meu Deus, será que nós vamos voltar com esse preço do gás a estimular? Algumas pessoas estão tendo queimaduras, usando fogão a lenha. Será que a gente vai também resgatar o lampião a gás com o problema da energia? A energia, por exemplo, nos últimos 5 anos, subiu 114% para um IPCA de 48%. É mais do que o dobro. Isso bate no bolso do trabalhador brasileiro. Hoje, uma cesta básica, você gasta 60% da cesta básica para poder ter sua cesta básica dentro de casa. Isso representa 60% do salário mínimo, né? Salário mínimo esse, que segundo o Diese, se fosse para a gente ter moradia, habitação, educação, lazer e transporte, e não fosse só para a cesta básica, o salário mínimo hoje teria que ser R$ 6.773. Obviamente, isso seria praticar para a União, os estados e os municípios e para a própria sociedade. Mas é uma dura realidade, que a gente imagina que vem eleições aí pela frente, né? O brasileiro certamente vai observar os candidatos para que a gente dê uma reviravolta. O Brasil é um celeiro no mundo, não tem cabimento. A gente está vendo, como viu há pouco tempo, uma reportagem que me deu muita indignação, foi que ver que alguns supermercados no Sul estão vendendo pele de frango em bandeja para botar na mistura do brasileiro.
Isso é uma afronta à sociedade, é uma afronta para cada um de nós. É verdade, professor Ricardo. É uma tristeza a gente ver a situação que a gente está vivendo. Muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia RN. Foi muito bom a gente conversar aí sobre economia, lembrando também desse aspecto que é o planejamento econômico de cada família. Obrigada, viu, pela participação aqui no Bom Dia. Bom dia a vocês, o Feliz Café aí. E a laranja, viu, Paulinho? Eu quero um baguinho que eu tô com a minha garganta ruim. Eu pego machado com você. Dou laranja não, que me chamou de Paulinho 2 vezes. Vai pedir laranja a ele. Olha, eu disse no início, é Lucas e Sara, o senhor não esqueça, o senhor esqueceu 2 vezes. A laranja eu vou chupar todinha sozinho. Não tem conversa mais. Eu fiz de propósito.